paz do Senhor, graça e paz da parte de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quero mais uma vez ministrar um texto da Palavra de Deus, a qual se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e quero deixar como um tema aqui, um título: por tudo que aconteça, importa entrar no reino de Deus. Por tudo que aconteça, importa entrar no reino de Deus. A palavra de Deus diz dessa forma: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele, no versículo 22 do capítulo 14, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Somente esse versículo para nós meditarmos, a qual Paulo aqui, ele exorta a permanecer na fé. Exortar, porque a fé nós podemos perdê-la, e quando perde a fé, perde toda a esperança em quem estava confiando. E quando a gente às vezes confia em algo que não é sólido, nós vamos depois ficar decepcionados. Mas quando nós depositamos a fé em Deus, em seu Filho Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, a qual hoje temos a palavra de Deus, a qual diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando fala daqui de confirmar, Paulo falando, confirmando os ânimos dos discípulos, por quê? A palavra confirmar é significado de afirmar com categoricamente o que já se tinha por verdade. Só, como diz o ditado, você prega um prego e depois você dá mais outra batida para ver se o prego está firme mesmo. Então categoricamente, é afirmar o que já tinha por verdade. O que tinha por verdade? A palavra de Deus, a confirmação dos discípulos, e já tinha ouvido as boas novas de salvação por intermédio dos discípulos. Então, quando fala animar, o que é animar? É dar ânimo, é despertar, é estimular, é reaviver ou reavivar, encorajar, permanecer, continuar. Resumindo, é ser. Então Paulo aqui, o apóstolo Paulo, ele havia sido, veja bem, o apóstolo Paulo havia sido arrastado, quase morto aí no verso 19, que nós vemos aqui, que sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto, quer dizer, dispensaram o corpo ali. Eu creio que talvez possa ser que ele tenha desmaiado, né? Que eles
já tiraram fora da cidade, achando que estava morto. Aí Paulo, depois disso, ele não desanimou, prosseguiu na sua missão com Barnabé, pregando e fazendo discípulos. Diz o texto no versículo 20, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aí é onde ele vem confirmando agora o ânimo desses discípulos, ou esses novos cristãos, que passar tribulação, tem pessoa que não quer sofrer, pensa que... E tem uns que qualquer coisinha é dodói. Mas Paulo, ele fala que por muitas tribulações, o que importa é entrar no reino. Só que ninguém quer sofrer. Ninguém quer ter uma dorzinha sequer. Aí Paulo, ao chegar em Listra, Icônio e Antioquia, sua tarefa era o quê? Era dar 2 recomendações ali, quando ele chega aí nessas cidades. Qual era a exortação? Era confirmar o ânimo, exortar a permanecer e a importância de entrar no reino. Então, vemos aí 3 tarefas Paulo teria que apresentar aos novos convertidos, aos novos cristãos, que ia passar por tribulação, a qual Jesus já tinha orientado os discípulos, dizendo, olhe, as aflições vai chegar, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já havia antecipado que os cristãos iam passar por aflições, mas ficasse tranquilo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, escute bem. Quando fala confirmando o que já tinha por verdade, nós olhamos para a vida de um homem que precisou também ser animado. Que há momentos na nossa vida, Deus põe sempre alguém para nos confortar em momentos difíceis da vida, porque Ele cuida de nós. Porque quando temos uma missão, uma tarefa, nós não podemos desfalecer no meio do caminho. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim, aquele que milita não pode se embaraçar com os negócios desta vida. O bom soldado, que foi chamado para militar, quer dizer, para servir o exército, ele não pode se embaraçar com o negócio dessa vida. Mas nós vamos observar aqui que Deus chamou uma pessoa para cuidar, zelar, orientar, guiar um homem chamado Josué. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, em Números, nós vamos ver o seguinte. Então disse o Senhor a Moisés, toma para ti, Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta perante ele Eleazar, o sacerdote,
e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos seus olhos. E põe sobre ele a tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Algo muito importante aqui. Deus fala para Moisés, para ele apresentar Josué, e depois, diante de todo o povo, de toda a congregação, expõe mandamentos para ser cumprido diante dos olhos de todos, na presença de todos, e depois pôr a glória. Por que pôr a glória? Quer dizer, quem olhar, quem vê, vai ter respeito. Porque diz aqui, olha, põe nele a tua glória para que obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. E nós vemos nos nossos dias atuais, em muitas das igrejas ou congregações, ou assembleia quer dizer reunião de pessoas. E quando fala Assembleia de Deus é porque vai tratar do que é de Deus. Mas nós vemos que muitas dessas congregações, a contenda, a divisão. E muitas das vezes há aqueles que se acham que são dono e não querem obedecer àquele que está à frente daquela obra. Mas aqui diz o texto, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, por a glória na vida do homem que foi notificado, indicado para guiar o povo. Aí nós vemos um outro fator importante aí, destacando também no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 2, nós vamos ver o seguinte. Vou virar só as páginas um pouco para poder ler. Diz assim a palavra de Deus. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ele entrará, esforça-o, porque ele a fará herdar Israel, quer dizer, por ele o povo ia entrar em Canaã. A tarefa até então estava nas mãos de Moisés, e pelas mãos de Moisés tirou o povo das garras da escravidão, das mãos de Faraó. Mas agora, diante do deserto, o povo agiu de uma maneira tal para com o Criador, para com Deus, povo rebelde, povo dissemblante, obstinado de coração, semblante duro, agiram de uma maneira ingrata para com Deus, em cima de Moisés que estava guiando. E devido a alguns acontecimentos, Moisés, quando o povo teve sede, a maneira que ele agiu para tocar na rocha, não foi uma maneira muito adequada. Então, Moisés não entrou com o povo em Canaã, e ficou a missão agora para Josué, filho de Num. Porque ele fará herdar Israel. Fará herdar Israel quer dizer, fará dar a posse a Israel, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, eles entrarão na Canaã, a terra que mama leite e mel. E quando nós olhamos agora aí, no versículo de número 3, 28, ainda diz assim, capítulo de número 3, 28, manda, pois, Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará diante desse povo,
e fará possuir a terra que vires. Assim ficaremos neste vale defronte Bet-peor. Moisés até viu a cidade, a Canaã. Mas aqui diz o texto, porque ele passará adiante deste povo e fará possuir a terra que vires, ou vistes. Aí mandam aí esse verbo de vires, de ver, ou veres, ou vires. Então, observe bem. Aí quando Josué assume de todo esse diálogo, de todo esse preparo, porque Josué, ele não se apartava da tenda de Moisés, ele estava sempre pronto ali para estar servindo. E o homem indicado foi ele para isso. Na obra de Deus tem sempre alguém trabalhando oculto, não está sendo visto pelos olhos da humanidade, mas está trabalhando em prol da obra de Deus. E na hora, Deus faz a revelação. Deus separa para mim esse aqui, ó. É esse para esta missão aqui que eu quero, para que essa obra cresça. E quando desobedece e põe alguém que não estava nos projetos de Deus, a obra vai ficar defasada. A obra não anda, a obra não cresce. As pessoas não são sustentadas por fé. A maneira de Paulo, apóstolo, ele chegar a confirmar os ânimos e as pessoas acatar a palavra, é quando o homem está na direção de Deus. Então diz o texto assim, Josué, aí do 1 ao 9, mas aí eu vou pegar aqui o 7. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te apartes, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes nela medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então nós vemos aí a confirmação para Josué, Deus falando a maneira que ele precisava agir. E Deus tinha falado que todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. A maneira de Deus mostrar para Josué que Deus era com ele, ele podia descansar em Deus. Mas tudo bem, vamos ver uma outra passagem no Antigo Testamento, mostrando que precisa de pessoas ser animada. E uma delas foi o rei Josafá. Sim, o rei Josafá, aí no capítulo 34, narra o seguinte. Narra que aí no capítulo de número 31 ao 33, narra o seguinte.
E pôs-se o rei de pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e todos os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, assim como é o mandamento de Deus que foi dado a Moisés. O povo conhecia a Torá, o povo conhecia o Pentateuco. Nessa época não tínhamos a palavra de Deus, os 66 livros, mas a palavra de Deus ela já tinha e ia passando de mãos em mãos e sendo o povo orientado. Então aqui Josias, eu falei Josafá, mas é o rei Josias, é que minha visão não está mais 100%, mas eu louvo a Deus por isso. Então aqui o rei Josias falou dessa forma, ele fez esse concerto, a maneira que ia proceder, que está escrita naquele livro. Não era um livro como a Bíblia. Era feito a escrita em peles de animais. Agora olhe bem, e fez estar em pé todos quanto acharam em Jerusalém, em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras, que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel, obrigou que, como tal culto, servissem ao Senhor seu Deus todos os seus dias, e não se desviasse de após o Senhor, o Deus de vossos pais. Ele faz esse concerto. Aí nós vemos no capítulo 35 de 2 Crônicas, tem registros também lá no livro 1 Reis e 2 Reis. O livro na época foi dividido por ser muito extenso. Aí fizeram a divisão 1º e 2º Reis. E as crônicas narram também a história, o que aconteceu. Tinha ali também o livro das crônicas nas mãos dos reis, de todos os acontecimentos que acontecia. Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Por que celebrou a Páscoa? Porque se nós falarmos hoje isso, que Josias celebrou a Páscoa, nós vamos, se nós não olhar com os olhos e ler como se nós estivéssemos lá na época, e formos olhar agora com os olhos do século 21, vai ser um erro tremendo. Porque a Páscoa que se comemora não é a Páscoa que eles comemoravam. Eles comemoravam relembrando a saída do Egito. Foi dada por Deus, foi celebrada da parte de Deus para relembrar a libertação. E aqui, Josias, ele mataram o cordeiro da Páscoa do 14º dia do mês. Mataram o cordeiro. Precisou um cordeiro ser morto, derramar o sangue, espargir o sangue. Então observe bem, Jesus Cristo
segundo as Escrituras no Novo Testamento, ele, segundo Paulo ensinando nas epístolas de Corinto, a igreja ali em Corinto, ele diz que a nossa Páscoa agora é Cristo. Aqui Josias celebrou a Páscoa na época. Aí nós temos que voltar lá e estar lendo e se sentindo como fosse aquela época. Mas Paulo aqui na carta, no capítulo, se não me falha a memória, de 1 Coríntios, ele diz assim: alimpais, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Capítulo de número 5 na carta de Paulo a Corinto. Pelo que não façamos mais festa, como o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da malícia, mas agora com asmos da sinceridade e da verdade. Essa é a Páscoa. Não é o coelhinho, o ovinho de chocolate. Chocolate você tem liberdade de comer a hora que você quer. Mas tem pessoas que deixam para comer chocolate, comprar ovinho da Páscoa e vive iludido por algo pagão que não tem nada a ver. Comemoram até, mas comemora de forma errada. Veja bem, assim que Josias mata o cordeiro da Páscoa, no 14º dia do mês primeiro, estabeleceu o sacerdote nos seus cargos e animou ao ministério da casa do Senhor. Aí agora ele faz isso e anima agora ali aqueles que vai compor os trabalhos na casa de Deus, na casa do Senhor. E ele agora vem e anima a todos que iam ter esse cargo. E disse aos levitas que ensinavam todo o povo de Israel e estavam consagrados ao Senhor: põe a área sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então veja bem, a maneira agora de Josias fazer isso, hoje encontra-se muitos desmotivados. Alguns por simples motivo, uns por não ser consagrados para estar na obra de Deus, desanima e abandona a igreja. Não quer mais estar naquela igreja. Aí ele vai tentar numa outra. E há aí uma seleta, eu falo assim, de pessoas, de homens, que não é consagrado no ministério que ele está servindo. Aí ele vai para determinadas igrejinhas que está iniciando e de lá ele às vezes até convida: vem para cá, vou te consagrar pastor. Aí ele vai com interesse de receber uma consagração, receber uma credencial de pastor. Isso é fora do tempo. E quando ele lá no ministério que ele está, ele não recebe, não é chamado e vê os outros sendo chamados, aí parece que aí abala a estrutura desse homem. Por qualquer motivo, aí não tem mais graça para estar ali. Mesmo com investida dos inimigos, agora olhando para Paulo,
ou olhando também para Neemias, olhando para Neemias, falemos de Josias, a maneira que ele procedeu, mas vamos ver como Neemias também procedeu, mesmo com as investidas dos inimigos. Os judeus encontraram ânimo para trabalhar. Mesmo com Tobias, Sambalate e Gesem, foi dado esse nome desses homens que procuraram de toda forma atrapalhar a obra de Deus. Mas diz o texto em Neemias que mesmo com todos esses investimentos, diz a palavra de Deus, capítulo 4, no verso 1, diz assim o texto, porque Neemias, ele ali pediu cartas ao rei para a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Neemias, quando soube a situação que o povo ali se encontrava, ele se preocupou muito. O povo estava numa situação, quando ele soube, por intermédio, aqui diz o texto, por intermédio de Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, perguntaram-lhe pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro, 70 anos de cativeiro. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, em grande desprezo, o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, isso é Neemias, ele assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, agora atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos também de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pequemos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Quer dizer, se humilhar diante de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará, disse o apóstolo Pedro. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa encontra misericórdia de Deus. Provérbios capítulo 28, verso 13. Então escute bem. Aí diz o capítulo 2, sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, que estava posto, ele estava pondo vinho diante dele. Por quê? Neemias era copeiro do rei. Aí ele pondo o vinho ao rei, aí ele nunca esteve triste, mas nesse dia, quando ele estava, ele estivera triste diante dele. E o rei disse, por que estás triste, Neemias? O teu rosto, pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira.
Aí ele explica para o rei a situação. Aí depois, no versículo 7 do capítulo 2, ele disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Judá, 2 tribos de Judá, 10 tribos de Israel no norte, 2 tribos no sul de Judá. Aí ele pede cartas para passar pelas províncias, ter acesso, liberdade, porque ele era copeiro do rei. A vida dele estava sempre correndo risco. Mas aí, quando ele começa a iniciar a obra, diz o texto no capítulo 6, enviou-lhe mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto deixaste e foste ter convosco? Por quê? Sambalate, Gesem, enviaram a dizer, vinde, congreguemos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentaram lhe fazer mal. Fizeram um convite para Neemias, mas era para ele abandonar a obra. E há convites, que nem eu já citei aí, vem para cá. Ei, tu não é obreiro lá não? Ei, tu que é obreiro, vem para cá. Vou te consagrar aqui a presbítero, a evangelista, a pastor. E a pessoa, para encher o ego, ele sai para ir receber isso. Assim, Gesem e Tobias, Sambalate, fizeram com Neemias, mas ele falou, não, estou fazendo uma grande obra, a qual não posso descer. Agora, então, Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta em sua mão. Olha, a 5ª vez, então, ele investiu. Porque o inimigo, ele investe como investiu na vida de Paulo. Pelo texto que limos, deixaram ele quase morto. Outra vez, Paulo teve que sair em um cesto para escapar das mãos dos judeus. Seus irmãos, eram seus irmãos. Que Paulo fazia parte também da sinagoga dos judeus. Agora veja bem. Então receberam críticas. Aí, Neemias fazendo a obra e recebendo críticas. Fracos judeus. Judeus fracos, que não seriam bem-sucedidos. Quando nós olhamos aí, no capítulo de número 4, o verso de número 1, e sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificavam o muro, ardeu em ira, e se indagou muito, e escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria. E disseram, que façam esses fracos judeus? Aí no versículo 3, narra, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente este muro de pedra. Obstáculos. Eles construindo e eles profetizando. Ainda que venha uma raposa, vai derrubar o muro. E quando nós olhamos aí, que tentaram os propósitos de Neemias. Aí nós vemos
no versículo de número 10, dizendo assim: Então disse Judá, já desfalecem as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar esse muro. Aí agora, os que foi convocado foi um chefe de cada família, de cada das tribos de Israel e de Judá. Agora enfraquecem. Além dos opositores, eles veem que agora estão fracos, perdendo as forças. E disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, e nem verão, até que enfrentemos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quer dizer, esses opositores, queria fazer até o ponto de matar. Mas aí veio Neemias e pôs guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pôs ao povo pelas suas famílias, com suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Porque Deus ia dissipar os conselhos de Sanbalate, Tobias e Gesem, e aqueles que se ajuntaram com esses homens para parar a obra de Deus. Aí sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade deles tinha lança, escudo, arco e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Israel. E eles deram continuidade para a missão que estava proposta. Neemias construiu o muro, com todas ainda as dificuldades que Neemias encontrou. Eles construíram o muro. Mas eu quero dizer, disse o salmista Davi: preparado está o meu coração. Esdra também, ele, junto com Neemias, no capítulo de número 7 de Esdras, ele falou assim: porque Esdra tinha preparado seu coração para buscar a lei, a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar a Israel os estatutos e os seus direitos. Esdra, três coisas ele pôs: a buscar a lei do Senhor, a cumprir e a ensinar. Esse é o papel do homem de Deus, a qual Paulo também, essas mesmas coisas, ele procurava pôr em prática. Então, veja bem, mas o povo, mesmo desfalecendo aí no versículo 10, receberam ânimo. O povo recebeu ânimo. Quando nós olhamos aí Neemias no capítulo de número... Neemias capítulo de número 6, aí, o verso de número 16 diz assim: e sucedeu que todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. A obra ficou completa. Ainda que venha obstáculos, mas por muita tribulação, o que importa é entrar no reino de Deus. Olha bem, não há motivo para desespero.
Não, não, meu querido, não, minha querida. Não há motivo para desespero. Quando vemos, às vezes, o fantasma das dificuldades, assim como os discípulos ali, quando Jesus estava vindo, eles estavam no barco, e Jesus estava andando sobre as águas, eles olharam e viram um fantasma. Há o fantasma das dificuldades que surgem na nossa vida, tentando nos desanimar. Os animados são pouco, os desanimados são muito. E os animadores são os que o Espírito Santo dirige as suas vidas. Quando nós olhamos aí Pedro, ele fala assim, Pedro ensinando a igreja que estava em Jerusalém, que Pedro ali estava em Jerusalém, vemos Pedro assim falando, olha bem, a maneira de Pedro falar. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, sendo misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcance a bênção. Por herança alcance a bênção. Eu fico vendo aqui que no meio do povo evangélico, mesmo com esse ensinamento de ter o mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos entranhavelmente, usando de misericórdia, não dando aquilo que o irmão merecia, afáveis, amorosos, não tornar mal por mal, ou injúria por injúria. Quando isso acontece, nós vemos que irmãos ficam de bico virado para o outro, não quer conversar mais, não quer nem sentar perto, não quer nem ter um relacionamento de comunhão mais. E quando não há perdão, aí a coisa complica mais ainda. Mas veja bem, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, a palavra de Deus vai falar assim, 18. Diz o texto assim, e disse o Senhor em visão a Paulo, Deus agora animando Paulo mais uma vez, não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal algum, pois tenho muito povo nessa cidade. Deus vem confortar mais ainda Paulo diante da missão que ele estava fazendo. Então, quem recebe o Espírito de Deus, ele vai sempre animar o povo. Escute bem, o profeta Isaías, Deus tem muito povo nessa cidade. Aí o profeta Isaías, no capítulo 35, narra aqui uma situação de encorajamento, que diz o texto assim, a grandeza da glória do reino do Messias. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, exortai-vos, não temas, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, e ele virá e nos salvará. Então os olhos do cego serão abertos, os ouvidos do surdo abrirão, então os coxos saltarão como o servo, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebatarão no deserto, e o ribeiro e o ermo
e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jazem chacais, haverá erva como cana e junco. E ainda diz: os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com júbilo e com alegria. Isso a obra do Messias ele já tem feito. Jesus tem curado cego, tem curado paralítico, surdo, mudo falando. Jesus veio fazer essa obra. E ele disse: e vós farão obras maiores do que essa. Basta crer. Agora aqui, a exortação a permanecer nos valores que recebeu. Ser contínuo e permanente. 3 coisas Paulo aqui falou, né? A primeira que nós falamos foi de confirmar os ânimos. A segunda, a primeira é confirmar os ânimos. A segunda é a exortação para permanecer na fé e acreditar. E a terceira é agora. A terceira é permanecer. Permanecer fundados e firmes na fé, trabalhar pela fé, que isso significa continuar crendo no impossível. É possível? É. É possível crer no impossível? É diante das dificuldades. O apóstolo Judas, São Judas, não é o Judas Iscariote? No capítulo 3 aqui, ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí ele vem relatando que vai introduzir alguns que já antes escrito nesse mesmo juízo, homens ímpios, homens que iam se converterem em dissoluções à graça, e vem dando a qualidade de pessoas que sem futuro algum. Mas aí, o importante aí é continuar crendo no impossível. E quando Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz assim no verso de número 23, se na tua verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aí ele vem dizendo também, ver o invisível. No capítulo de número 11 de Hebreus, que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme vendo o invisível. José, antes de morrer, ele viu o invisível, ele viu o povo hebreu saindo da escravidão do Egito, e ele falou, olha, quando vocês saírem daqui, vocês levem consigo os meus ossos para a terra que vocês vão entrar. E aí,
lá vai o povo caminhando e os mais novos perguntavam: papai, que caixinha é essa aí? Essa é a caixinha com os ossos de José, a qual ele profetizou a nossa saída, a nossa peregrinação pelo deserto, que nós ia para a terra de Canaã, a terra que mama leite e mel. Esses ossinhos aí é de José, para lembrar. Então veja bem que essas pessoas, pela fé, que aqui diz o versículo 22 que eu citei, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Está lá em Gênesis capítulo 24, ou capítulo 50, do verso 24 e 25. Mas, vendo o invisível. Você pode ver o invisível nesta hora, nesse momento, na tua vida? Permanecer na palavra. Jesus falou para nós permanecermos na palavra. Aí nós vemos aí no verso de número 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meu discípulo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o que Jesus falou para os judeus que estavam crendo na sua palavra. Permanecer firme é não se mover facilmente. Quando aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim, olha bem: para que pelo nosso evangelho nos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, mas retenha esta palavra. Permaneceremos no pecado? Disse Paulo no capítulo 6 de Romanos. Permaneceremos nós no pecado? Aos romanos. Não, de forma alguma permaneceremos no pecado. Aí nós vemos a maneira, ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Em quem? Em Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Salvador Jesus Cristo. Então veja bem, permanecer unânimes em oração e súplica. Unânimes. Um só corpo. Não é corpo dividido. A igreja não é corpo dividido. A igreja de Cristo não é placas e placas de igreja. Não é essa. A igreja de Cristo é um corpo. Ele é a cabeça e a igreja é um corpo. Fazer parte do corpo de Cristo é diferente de fazer parte de um monte de placas, de denominações. Quando nós nos reunimos em qualquer desses lugares, Deus está no meio. Onde tiver uma ou duas pessoas em meu nome, eu estarei no meio. Aí nós vemos a presença do Espírito Santo no meio e dirigindo aquelas pessoas que creem no nome de nosso Salvador. E pela cabeça, que é Cristo da igreja, somos orientados. Então veja bem, permanecer agora, Paulo,
em Atos dos Apóstolos, diz assim: permanecei em oração e súplica. Aí diz o texto, no versículo 14, que todos esses perseveravam juntamente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com todos os seus irmãos. Eles permaneciam em oração e súplica. Diz o texto que também esse permanecer na doutrina, permanecer na doutrina dos apóstolos. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, assim que depois do Pentecoste, aí no verso de número 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. João, no capítulo 7, ele relata assim, olha, João capítulo 7, 18 e 17, ele diz assim: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. E se algum quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele a qual enviou é verdadeiro e não há nele injustiça. Na primeira epístola de João, nós vamos observar, também em João, o que nós vamos observar aqui? Nós vamos observar nessa carta de João, nessa primeira epístola de João, assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Está aí. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se dissermos que temos comunhão, mas andamos em trevas, nós mentimos. É pesado. Quantos que não têm comunhão um com o outro? Não tem comunhão com sua família, com o próximo. João capítulo 6, ensinamento de João capítulo 6, o evangelho é de São João, mas a palavra é de Deus, a palavra é de Jesus Cristo. Diz assim, 6,56, a palavra de Deus diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanecer no partir do comer do pão. Permanecer unânimes todos os dias no templo, na igreja. Eles permaneciam lá em Atos dos Apóstolos. Esse permanecer que Paulo exortava ali os discípulos, para nós permanecer firmes. Sede constante, abundantemente na obra do Senhor, que o seu trabalho não é vão. Quem permanece com Jesus tem vitória. Permaneça
permaneça, se entregue teu caminho nas mãos do Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Shalom. Deus seja convosco. Amém.